Olá, maromeiros confinados, você que gosta de atletismo de força, Strongman, vamos a mais um vídeo a respeito daquela brigalhada toda entre Hafthor Bjornsson, The Mountain do Game of Thrones, e Eddie Hall, o vencedor do Mundial de Strongman em 2017. Basicamente, existe uma treta muito grande entre os dois, inclusive foi fechada agora uma luta de boxe entre os dois, porque eles não estão se entendendo em diversas coisas. Se você está acompanhando o nosso canal, tem vários vídeos a respeito, inclusive da quebra de recorde de levantamento terra do que era do Eddie Hall, foi quebrado agora por Hafthor Bjornsson, apesar de eu não ter achado que aquilo foi uma quebra de recorde nem nada disso. Muitos de vocês podem concordar ou não, deixando as suas opiniões refinadas aqui nos comentários. E uma das grandes justificativas dessa disputa de boxe que vai ter início no ano que vem é que o Eddie Hall ele venceu o World Strongest Man em 2017 e o Hafthor Bjornsson ficou em segundo lugar por apenas um ponto. E o Hafthor acusa durante 3 anos, fazendo aquilo que não é muito legal no esporte, sem conduta desportiva nenhuma, ele acusa o Eddie Hall de ter roubado, junto com o árbitro principal, que se chama Colin Bryce, para alterar a ordem dos eventos para que o Eddie Hall fosse favorecido e o Hafthor desfavorecido. Entretanto, surgiu agora um documentário, né, bem breve, ele dura 22 minutos mais ou menos, que está no canal do Eddie Hall, inclusive, que é esse aqui que a gente está assistindo agora. O documentário está com 1.900.000 visualizações. E ele revela que durante as provas classificatórias para as finais, o Thor, olha que interessante isso aqui, ó, na hora de cumprimentar o Hafthor, não cumprimenta. Já estava prevendo o distanciamento social já, né? Em 2017. E aí, um dos produtores do World Strongest Man, ele já não tá mais produzindo o evento, ele tem uma série de imagens que não foram ao ar no evento, em entrevistas e coisas desse sentido, e aí ele coloca nesse mini documentário querendo dizer que quem roubou na verdade em 2017 pode não ter sido Eddie Hall, e sim Thor. Numa das provas classificatórias para as finais, chama-se Viking Press, nessa prova classificatória, o Thor ele fez 15 repetições. A 15ª o árbitro não deu, e o árbitro também alega que outras 3 repetições não foram bem feitas. Então tá aqui, ó, o The Mountain acusando ele toda hora de ter roubado e não sei o que, apareceu em vários jornais e tal. Isso queimou pra caramba a cara do Eddie Hall, e ele diz inclusive que todo mundo acredita nele porque ele é o famosão The Mountain do Game of Thrones e o Eddie Hall não é um cara tão famoso assim. Este daqui é o antigo produtor. Então a treta é a seguinte: no Viking Press, que é uma prova qualificatória para as finais, o Hafthor Bjornsson fez 15 repetições. Uma dessas repetições o árbitro não deu, porque foi uma repetição muito mal feita. E o próprio árbitro argumenta que deixou outras 3 no benefício da dúvida, porque também não foram muito bem feitas. Em contrapartida, o Eddie Hall fez 15 repetições, que eram as repetições que ele deveria ter feito para ultrapassar o Thor naquele evento, poderia até ter feito mais. E as 15 repetições que ele fez foram muito limpas, repetições bastante boas, a gente vai ver agora. E aqui, ó, esse mano que tá falando aqui, ele é o árbitro-chefe, ele é o Colin Bryce. Então aqui ele faz uma reunião com os caras e ele fala, olha, existem algumas regras para o Viking Press, esse daqui é um dos maiores line-ups mais fortes do evento de todos os tempos, e não sei o que lá, se vocês têm alguma dúvida, e não sei o que, e o Thor fala assim, não, você sabe que a minha técnica de execução é um pouco diferente, você não quer ver antes pra eu tirar alguma dúvida, não sei o que, o Colin Bryce fala, não, vamos lá ver e tal. E o que eles falam? É que a hora que você estende o braço e o tronco fica todo reto para cima, com os braços para cima, você não pode mais flexionar os joelhos. Eles chamam isso de double dipping. Por quê? Porque o joelho já foi flexionado uma vez na hora de empurrar e ele não pode abaixar de novo. Você tem que travar o joelho e o cotovelo. E essa que é a acusação principal que o árbitro faz, por causa que, dizendo que as repetições que o Thor não fez
de forma adequada foi por causa desse double dipping. Então aqui nós temos o Thor fazendo Viking Press, a prova que valia a entrada nas finais. Ele tem que esperar um pouquinho lá em cima para o árbitro falar para ele abaixar, né? Quer dizer que ele tem controle sobre a carga. Vocês vão ver aqui, ó, que a partir de agora ele começa a acelerar pra caramba o movimento. Então aqui já não tá muito bom. Já acelera, o cara nem fala nada, ele já bum para baixo. Inclusive ele toma algumas broncas por causa disso. E também ele não mantém em algumas repetições o cotovelo completamente estendido e faz aquela jogadinha do joelho, que seria o double dipping, que é uma coisa que é proibida. Olha ele falando, ó, espera lá em cima, espera lá em cima. Então, último aviso. Então o cara já estava aqui na orelha dele durante a prova, dizendo que aquilo não estava adequado, e mesmo assim o Thor não melhorou a técnica de execução. E, de qualquer forma, ele acabou sendo penalizado em apenas uma repetição, que foi a última, essa daqui que a gente vai ver, ó, que foi uma coisa horrorosa. Ó. Ele não consegue esticar praticamente nenhum cotovelo e ele pende o joelho para baixo. Agora, na sequência, a gente vai ver. Ele gostou muito, ficou feliz com o resultado, tá? Essa aqui é a verdade. Só que aí a gente vai ver agora, olha lá, ó, balangando o joelho. Não pode fazer isso aqui. A gente vai ver agora o Ed Hall fazendo, vocês vão ver que é um formato de repetição muito mais limpo. Lá vai então o Ed Hall, olha só como é que o mano acelera com força, mas ó, sempre com controle, estica tudo certinho, ó, joelho travado, cotovelo travado, respeitando a técnica de execução adequada para o movimento. Aqui ele faz 11 repetições, e aí ele dá uma paradinha. Como o segundo colocado nessa prova tinha sido o Thor, ele tinha que superar apenas 14 repetições. Então vocês vão ver, ó, ele dá um tempo, não sei o que. Ele faz as 15 repetições, né? Uma mais suficiente para superar o segundo colocado. Só que você vê ali que tinha uma sobrinha. O Ed Hall, nesse dia, ele poderia ter feito talvez 16, talvez até 17 repetições nesse evento. E, ó, vai para a 15ª repetição, tudo certo, o árbitro manda abaixar, tá tranquilo, fui para as finais e beleza. Aí, a partir daí, o caldo entornou. O Thor chega pro pessoal da turma dele ali, o pessoal da Islândia, vai para cima do Colin Bryce, não, porque não tá certo, você tirou uma repetição dele, não sei o que, ou seja, se ele tivesse vencido, tava tudo certo, né? Mas ele não venceu, e aí a galera começa a ir para cima do juiz, ó, ele tá ali, meio que circulando, o juiz tá aqui também, que é esse mano aqui de bonezinho branco, né? E aí ele explica que não. Na verdade, o que aconteceu foi que o Thor ganhou o benefício da dúvida em três repetições, que ele não foi penalizado, só que a última repetição foi ruim demais e aí não tinha como. Então, na ótica do árbitro, ele acha que o Thor ainda tá levando vantagem demais e não tinha nem que estar reclamando sobre isso. E na ótica do Thor e da galera toda da Islândia que tá ali com ele, fazendo barulho, não sei o que, eles acham que ele foi roubado. E aqui a gente tem uma descrição das regras que é: o cotovelo deve estar travado no final do movimento, o atleta tem que esperar o árbitro falar para ele abaixar o peso em sinal de controle, domínio sobre a carga e o exercício, e o joelho tem que esticar de uma vez só. Não pode dar essa miguezagem aí, ó, tá vendo? Faz que vai esticar, mas não estica direito, ou dá uma balangada. Então, isso daí aconteceu, ó, aconteceu inclusive com o Zydrunas Savickas, que é o maior strongman de todos os tempos. Inclusive, no final desse documentário, o próprio Zydrunas, ele dá um depoimento dizendo que se ele fosse contabilizar todas as repetições que os árbitros não deram e que ele acha que foram realizadas de forma correta, ele teria sido tipo 8 vezes campeão mundial de strongman. Nessa imagem aqui a gente vê o Thor ensaiando, né, na frente do Colin Bryce, que é o árbitro, e os dois concordam, não, se for assim, tá tudo bem, ó, ok, amigão. E nessa imagem nós temos os dois atletas fazendo as suas respectivas repetições, eles não competiram na mesma bateria, e dá pra ver perfeitamente que o Thor tá sofrendo pra caramba pra esticar tanto o cotovelo e o joelho, principalmente em várias repetições. E ele acelera demais a descida antes de que o árbitro fale para ele abaixar. Ou seja,
Depois de todas essas imagens e essa explicação de como é que funciona o Viking Press, sem dúvida nenhuma, para mim, pelo menos, o Thor não deveria ter tido 14 repetições. Ele acha que deveria ter tido 15, quando na realidade 11 estava bem justo e de bom tamanho. E aqui a gente tem o depoimento de vários atletas dizendo que são amigos do Thor e convivem, não sei o que, mas que nesse caso específico realmente não há como chorar. E o Thor aqui dando mais uma vez uma demonstração de conduta antidesportiva e do que não fazer, mesmo 3 anos após a competição ter sido finalizada, não há mais o que fazer. O cara insiste em tentar desmoralizar o Ed Hall e a conquista do Ed Hall. Inclusive, essa, como eu falei no início do vídeo, é uma das argumentações interessantes pela qual nós vamos assistir uma luta de boxe entre os dois no ano que vem. E aí, marombeiros confinados, o que você acha disso? Assiste o vídeo, eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso vídeo para vocês assistirem este vídeo do Ed Hall, beleza? Muito obrigado, fiquem com a gente, até o próximo!